Bom, vai primeiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam em casa, estejam estudando. Vamos na nossa sequência aí, né? Com a graça de Deus nos orientando, nos direcionando para que possamos compreender da melhor forma, absorver o máximo possível e manter dentro desse propósito de representar bem e cumprir o que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Vamos lá. Nós iniciamos a nossa aula, tá? Aqui nós estamos na sequência no seu livro. Nós estamos na página 47 e aqui está o motivo porque eu dividi esse capítulo e fui mais devagar. Porque nesse capítulo nós vamos tratar de escala. Quando fala de cartografia, a primeira parte de projeções, ela é mais tranquila. Quando a gente entra em escala, complica um pouco, fica um pouco mais difícil, então precisa de uma atenção maior, precisa da realização de atividades para fixar esse conteúdo, porque são pequenos detalhes de escala, mas pode ser esse detalhe que faz você acertar ou errar uma questão no Enem, num processo seletivo, e pode fazer você deixar de perder pontos importantes aí nesse processo, certo? E não são questões difíceis, questão de entender a base para você realizar bem a questão e conseguir acertar a questão independente da forma como é pedido no enunciado para vocês. Então, na sequência temos cartografia, tá? Que vai ser o capítulo 4. Vamos iniciar então. Quando fala de cartografia, nessa parte deste capítulo, nós estamos falando de escala, que é a razão entre a distância no mapa e a distância real. Então, eu tenho que pegar a realidade e representar em um mapa. Para isso, foram criados métodos para reproduzir com fidelidade a realidade no mapa, para que meus mapas fiquem precisos. E eu tenho escala gráfica, onde na escala gráfica eu tenho uma linha graduada, tá? Que eu tenho um intervalo, aqui um intervalo de 1 em 1 centímetro, que este 1 centímetro no mapa está representando 10 quilômetros na realidade. Escala gráfica, ela vai trazer a unidade para você, porque ela pode variar a unidade. Ela pode ser quilômetros, metros, hectômetros, decâmetros, decímetros. O mais comum, quilômetros ou metros, que são as medidas que fazem parte do nosso cotidiano, aí, que são as mais comumente utilizadas. Além disso, eu tenho escala numérica. Escala numérica, tá vendo que ela não traz a unidade aqui na frente? Porque escala numérica é sempre em centímetros. Vou repetir mais uma vez. Escala numérica é sempre em centímetros. Por que eu estou repetindo isso? Porque se você grava esse detalhe, você vai ter o entendimento de como realizar exercícios de conversão de escala. Então, neste nosso exemplo aqui, 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões, de centímetros na realidade. Então, 50 milhões. 1 para 50 milhões, certo? E nós temos a linha aqui, essa tabelinha de conversão de unidades de medida, tem hectômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Com essa tabelinha aqui, você faz a conversão. Então, você tem 1 centímetro igual a 50 milhões de centímetros, ou 500 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa correspondem a 500 quilômetros na realidade. Como que eu fiz essa conversão? Como que eu cheguei nisso aqui? Essa é a dúvida que pode ter surgido aí em vocês. Ah, professor, como que eu cheguei nessa informação? Seguinte forma. Eu tenho as unidades de medida. Então, para lembrar das unidades de medidas, faz o seguinte aqui, ó. Lembra dessa historinha aqui, dessa frasezinha que eu vou contar para vocês, que vai ajudar bastante. K, H, dá merda de cor marrom, certo? KH dá merda de cor marrom. Depois você acrescenta o M em todas, você tem sua tabelinha pronta.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Montou a tabelinha? Você pega a informação que você tem, igual no nosso exemplo lá, 1 centímetro no mapa para 50 milhões de centímetros na realidade, e começa a escrever o que você precisa converter aí, que foi solicitado no exercício. Não estava em centímetros? Então você começa a escrever dos centímetros e escreve da direita para a esquerda. Outro zero, mais um zero, mais um zero, outro zero, outro zero. Acabou no quilômetro, continua escrevendo. Outro zero e o 5. Ou seja, você acabou de encontrar que 500 quilômetros correspondem a 1 centímetro no mapa. Se fosse hectômetro era 5.000 e assim por diante, certo? Então essa regrinha aqui, ó, essa frasinha aqui, ó, KH da merda de cor marrom, te ajuda a lembrar, escreve no cantinho da prova, depois coloca o M e faz a conversão e seja feliz e não erra nenhum exercício, ok? Vamos para o próximo. A fórmula. A fórmula você tem ela também na página 48 do seu livro, tá? Página 48 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, viu aí? Leiam esses quadrinhos da página 48, que está muito bem explicado, muito bem detalhada a parte de escala, para te ajudar a tirar qualquer dúvida referente à escala, né? Então, a fórmula escala igual Dzinho, o D minúsculo, que é no mapa, o mapa não é menor que a realidade, D minúsculo, sobre, dividido pelo D maiúsculo. A realidade não é maior? Distância na realidade. Então, escala igual Dzinho sobre Dzão. Ok? Aqui nós vamos fazer análise de escala. Fazer análise de escala é extremamente importante para que você resolva questões onde solicita uma leitura da escala e não é necessário cálculo. É apenas uma observação de imagens e interpretação. Vamos começar com essa primeira escala aqui, ó, 1 para 10.000. A escala 1 para 10.000, se vocês observarem, eu estou conseguindo enxergar nessa imagem toda a área do Colégio Shalom, que não é uma área pequena, certo? Mas eu enxergo pouca coisa em volta. Então, eu tenho aqui, ó, uma escala onde eu tenho uma área que, quando a gente for fazer a comparação, você vai ver que não é uma área tão grande assim quanto se imagina. Comparando aqui, ó, com a segunda, escala 1 para 50.000. Essa aqui, ó, de cima aqui, 1 para 50.000, ok? Essa escala 1 para 50.000, eu tenho o Colégio Shalom, e aqui eu já consigo enxergar também o Planalto Center. Ou seja, se eu comparo essa aqui com essa aqui, 1 para 50.000, vocês vão ver que a 1 para 50.000 aumentou a área observada. Ou seja, eu afastei o zoom da minha câmera, certo? Eu estava mais próximo, agora eu estou mais longe. Okay? Vamos comparar agora essa aqui, 1 para 50.000, com essa aqui, ó, 1 para 250.000. Esta 1 para 250.000, observem que eu não consigo mais ver a área da escola especificamente, mas eu vejo bairros de Uberlândia. Eu estou mais longe ainda, certo? Então, eu estava próximo, agora eu estou longe, 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 ok? E essa última aqui, né? Essa aqui, ó, 1 para 1 milhão, aqui embaixo. Se eu comparo com essa aqui, 1 para 250.000, eu tenho, antes eu vi uma parte dos bairros de Uberlândia, agora eu vejo o município todo de Uberlândia, certo? Então, qual que é a conclusão que eu chego? Eu estava em uma escala grande e cheguei em uma escala pequena, né? Então, o que você tem que lembrar? Quando o denominador, o número aqui, ó, que está informado na escala, ele aumenta, então eu saí de 10.000 e fui para 1 milhão. A minha escala está ficando menor. Por quê? Aqui eu peguei a realidade e dividi por 10.000. Aqui eu peguei a realidade e dividi por 1 milhão.
Se eu divido por 10 mil, dá um resultado, essa imagem. Se eu divido por 1 milhão, dá um resultado menor ainda, que é essa imagem. Então, por isso, eu estou mais distante, então eu enxergo uma área maior. Se eu estou muito próximo, eu enxergo uma área menor, certo? Por isso que eu fiz esse joguinho aí, cheguei para frente, para trás, mexi com a mão para um lado e para o outro, para vocês entenderem aí, ó, a questão como se fosse o zoom da câmera, a proximidade com a câmera que vocês terão aí na análise da imagem, ok? Seria como se fosse isso aqui, ó. Eu pego a imagem de um crânio, né? O zoom muito próximo, uma escala grande, eu vejo somente a cavidade ocular. Conforme eu vou me distanciando, eu tenho uma escala pequena, eu vejo o crânio todo, ok? Então, o entendimento que nós chegamos. É possível concluir que uma escala 1 para 1 milhão, ela é pequena, pois a realidade foi reduzida 1 milhão de vezes para caber no mapa. Eu pego o mundo, reduzo a imagem 1 milhão de vezes, coloco num planisfério. Quantidade de detalhes é menor, né? Então, se eu estou longe, eu não consigo ver detalhes. Se eu estou próximo, eu vejo mais detalhes. É como se eu pegasse este pincel atômico aqui, ó. Se eu estou, tá, próximo da câmera, você está vendo os detalhes, você está lendo o que está escrito nele, certo? Então, eu estou com uma escala grande, eu estou com muitos detalhes na minha imagem. E a área é pequena, você vê só uma parte do pincel atômico. Se eu afasto, você vê o pincel atômico todo, a sua escala é pequena e você tem poucos detalhes, você não lê mais a mesma informação, certo? Então, esse é o entendimento. Vamos para o próximo. E, para concluir, tá? Algumas orientações aí que não só eu, outros professores estão passando para vocês, que acompanhem o roteiro de estudo, tá? Utilizem um livro digital para vocês verem as atividades, para vocês verem os gabaritos, correções de atividades que vocês podem fazer. O SAS ao vivo tem umas aulas e uns conteúdos muito bons a serem estudados e analisados juntamente com o SAS TV. Aproveitem toda a estrutura disponível em suas mãos para que vocês possam render da melhor forma possível o estudo nesses dias de estudo em casa, né? Essa é a conclusão da nossa aula. Espero que todos fiquem bem, tá? Neste tempo, né, que na escola nós vemos o tempo de crescer, não só na escola, em casa, como pessoa, como família, como sociedade, né? Que Deus nos abençoe. Fiquem bem, até a próxima aula.